Direito e legislação tributária. Na aula de hoje, nós fazemos um recorte histórico do que seja tributo, né? A expectativa do direito tributário, como está apresentado hoje, dentro dos ramos do direito. Nós abordaremos a questão das receitas públicas, né? A questão orçamentária, o sistema tributário nacional e as normas de direito público. E, de início, já surge uma indagação para a gente, que é natural, né? O que é tributação? Para a gente entender o que é tributação, é necessário a gente olhar a tributação na história e sua perspectiva política. Da mesma forma, a gente olhar as perspectivas econômicas e sociais onde nós estamos inseridos, para a gente tentar entender o fenômeno tributário. E no último momento, também é necessário a gente analisar o fenômeno tributário enquanto fenomenologia da incidência tributária. E é nessa perspectiva, né, em se tratando do que seja tributação, do que seja tributo, a ideia de tributação pode ser entendida de duas formas. Por um lado, a tributação aparece ali no plano da realidade humana e social, evoluiu ao longo do tempo e que hoje corresponde ao conjunto de instrumentos, ao conjunto de técnicas e procedimentos que são fundamentais para a arrecadação de recursos necessários a serem utilizados pelos entes públicos, né, pelo Estado, no financiamento das demandas da sociedade. É nesse sentido que se fala de tributação enquanto produto das lutas de classes, com suas consequências sociais, políticas e econômicas. Trata-se de um fenômeno da vida, que por isso mesmo se submete a um regramento jurídico, a um regramento do direito. Pois bem, e nessa perspectiva, nessa análise conjuntural do que seja tributação, eu trago uma lição da obra do Baleeiro, né? Ele cita que essa ideia de tributação enquanto realidade no tempo e no espaço, ela sempre pode ser observada historicamente nos vários motins e mudanças de regime em consequências de reivindicações fiscais. Em sua obra ele cita como, por exemplo, a Inconfidência Mineira. Em sua obra ele cita a gloriosa Revolução Britânica de 1968, né? A independência das 13 colônias norte-americanas. Tudo isso, né, de certa forma, relacionada à questão de tributos, relacionadas às questões fiscais. E nesse momento que a gente percebe essa evolução, né, esse caminhar da legislação tributária, né, a gente não consegue precisar a possível data do surgimento da questão dos tributos, dos impostos na sociedade. Né? Se a gente pegar dados históricos na história antiga, a gente já percebia a questão da tributação não dessa maneira que ocorre no direito moderno. Né? A tributação naquela intrínsecas era se dava em quê? Através do pagamento com bens, né? Com o que era produzido, com o que era alcançado pelas pessoas. O certo é que o direito moderno, no direito nosso, né, em 1930 do século passado, que começa a surgir com mais veemência a questão da tributação. E é nessa perspectiva que é objeto dos nossos estudos. Né? A gente não sabe indicar com precisão o surgimento dos primeiros impostos na história, mas a gente sabe que no direito brasileiro, de 1930 para cá, né, que começa a ter uma tratativa da questão relação tributo-Estado. Né? Obrigatoriamente, de forma originariamente até, a palavra tributo no passado tinha um sentido que se dá hoje às reparações de guerra. O direito mudou. Eu costumo dizer para os meus alunos que o direito não é estático, o direito tem que evoluir, tem que acompanhar os anseios da sociedade. Isso ocorre também com a questão do direito tributário. E é esse o nosso mistério nesse encontro de hoje, estudar esse fenômeno tributário enquanto fenomenologia da incidência tributária, vamos assim dizer. E é nessa perspectiva, né, estritamente jurídica, o fenômeno tributário corresponde a esse conjunto de normas que temos hoje,
de valores, de fatos, de técnicas, de procedimentos que culminam no pagamento de determinada quantia a título de tributo. É necessário a gente abordar que compõe esse universo o processo de elaboração das normas, a relação que tem o tributo com a legislação, né? Questão importante nesse plano é o da compreensão do contexto de surgimento da relação jurídica, que tem sempre como objeto a prestação da quantia a título de tributo. E o nosso Código Tributário Nacional, instrumento de nossos estudos, nos diz, né, sobre a obrigação tributária, essa decorre do fato gerador identificado, como a situação definida em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência. Isso está lá no Código Tributário Nacional. Aí a gente vê o atrelamento da legislação tributária aos princípios normativos da legalidade, né? A disposição não destoa essencialmente da tradição normativa de outros direitos, né, de normativa alemã e atualmente vigente, na qual, segundo a obra do professor Geraldo Taliba, né, a dívida tributária nasce ao produzir-se a situação de fato que, segundo a lei, dá um lugar ao imposto. Ou seja, nós percebemos a estreita relação da tributação, dos tributos, da relação tributária com os aspectos da legalidade. Pois bem, passado esse primeiro momento, dessa parte introdutória, da evolução do direito tributário, né, com esse recorte histórico que nós fizemos, nós definimos o direito tributário como um ramo do direito público. É clássica essa divisão do direito entre os ramos do direito público e do direito privado. Isso vocês já estudaram em outras disciplinas, não é isso? A principal característica que a gente percebe do direito privado é a predominância do interesse dos indivíduos participantes de uma determinada relação jurídica. Mesmo se nessa relação jurídica existir normas jurídicas de aplicação congente a determinado caso, haverá, não é, sempre a subjacência do interesse individual. Eu vou tomar como exemplo aqui o casamento, né? Exemplificando a questão do casamento. Existem regras de direito público impostas ali, mas a relação jurídica é toda permeada numa relação de direito privado. Ou seja, a partir do momento que aquelas pessoas envolvidas naquela relação jurídica perceberem que não há mais possibilidade de uma continuidade, eles podem declinar daquela relação jurídica. Eles podem o quê? Dissolverem aquela relação jurídica. Eles podem abrir mão de direitos concernentes àquela relação jurídica. Em direito privado, portanto, meus prezados e minhas prezadas, pela subjacência sempre presente do interesse privado, a regra é a livre manifestação da vontade, a liberdade contratual, a igualdade entre as partes, a relação jurídica disposta, né, entre os elementos envolvidos no direito privado é uma relação jurídica horizontalizada, ou seja, as partes se colocam ali de igual para igual, diferentemente do direito público, onde que insere aqui o direito tributário, né? Os princípios fundamentais do regime jurídico de direito público são completamente opostos aos regimes jurídicos do direito privado. Do direito público, onde estamos inseridos, né, a gente tem que ter a observância, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E temos um outro princípio fundamental no direito público, que é o da indisponibilidade do interesse público. Ou seja, todas as pessoas envolvidas numa relação jurídica, né, onde são aplicadas as normas de direito público, tem que ter essa observância da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e bem como a indisponibilidade do interesse público, correto? Nessa linha, em virtude do primeiro princípio, né, da supremacia do interesse público numa relação jurídica,
um polo ocupado ali pelo Estado, pelo ente público, regido pela qualidade, né, como estatal, buscando a consecução dos fins políticos, e outro ocupando como particular, né, é o que é considerado nessa relação jurídica. É necessária a observância desse ponto de superioridade do poder público em relação ao particular nessa relação jurídica. Né? Vamos tomar como exemplo, assim como nós propusemos lá na nossa apresentação, de forma exemplificativa. Se um particular, proprietário de um estabelecimento comercial, né, ele pretende ampliar a sua loja, né, ele faz uma oferta ao seu vizinho. Olha, vizinho, o senhor tem um lote que é limite ao meu estabelecimento empresarial, eu quero fazer uma ampliação do meu estabelecimento e eu tenho essa proposta. Né? Se o vizinho não se interessar pelas propostas do visionário comerciante, o negócio não se aperfeiçoará. Né? Ambos são particulares naquela situação. Do contrário, vamos tomar hipoteticamente as regras do direito público, né? Uma determinada duplicação de uma rodovia. O Estado de Minas Gerais está querendo adquirir uma propriedade particular para tentar duplicar aquela rodovia. Ou seja, ele vai até o particular, faz uma proposta. Ou seja, acatando ou não, o que acontece? Existe a verificação ali da superioridade do interesse público, né? Ou seja, o Estado compromete com uma situação, aparece ali com uma situação de supremacia, pois a duplicação daquela rodovia atende aos interesses de toda a coletividade. Dessa forma, ao contrário daquele comerciante, né, que fez a proposta para o particular e que o particular não aceitou, aqui o Estado pode trabalhar o quê? O aspecto da desapropriação daquela área, ainda que sirva de moradia para os familiares daquele particular, mas é o interesse público que fala mais alto. Né? E aí a gente vê a presença desse interesse público que traz como consectário a impossibilidade de os agentes públicos praticarem atos que possam menoscabar o patrimônio público ou o patrimônio particular. Vamos tomar como exemplo uma situação hipotética do interesse público que não pode ser de forma alguma renunciado por parte de alguém. Eu citei mais cedo o exemplo de um casamento, né, que a pessoa, por conveniência, resolveu sair daquela relação jurídica, correto? E se tratando do interesse público, né, vamos tomar como exemplo que o senhor Antônio é possuidor de um débito, de uma importância com o senhor Bernardo. Né? O senhor Bernardo, insistentemente cobrando esse débito, essa coisa toda, e o senhor Antônio colocando a situação dele, chorou as pitangas, né? Colocou a situação dele, que em razão da pandemia, ele descapitalizou, todas as nuances possíveis e imagináveis aconteceu da vida dele, de certa forma que ele sensibilizou o senhor Bernardo. O senhor Bernardo falou, opa, eu vou conceder o perdão dessa dívida ao senhor Antônio. O Antônio é um sofredor, me deve, mas eu vou perdoar. Pronto. Ele pôde dispor daquilo ali, era um crédito que ele tinha, né, como particular, e ele pôde dispor. Diferentemente, né, em se tratando de situações que envolvem o interesse público, né, vamos tomar como exemplo, se o senhor Bernardo é um fiscal de tributos, correto? E o crédito que o senhor Antônio deseja ver perdoado é um crédito tributário. O perdão não poderá ser concedido a bel prazer, pela vontade subjetiva do senhor do Bernardo, que é fiscal dos tributos. Professor, mas a gente vê muita anistia, vê muito perdão. Mas a anistia e o perdão não é subjetividade do Estado.
né? É uma representação de lei, e nesse ponto crucial de representação do parlamento que nós temos, os nossos representantes são legitimados a apresentarem essas leis. Então, o interesse público não pode ser de forma alguma, né? De forma alguma ser disposto pelo funcionário. É indisponível o interesse público nessa questão. Mas em se tratando de um projeto de lei, né, de uma lei que trata da questão de anistia, de perdão de dívidas fiscais, etc., tem todo o respaldo, né, em razão da representação parlamentar que nós incumbimos aos nossos legisladores, aos nossos representantes. E que fique bem claro, o direito tributário se enquadra no ramo do direito público, correto? A evidência, né, da supremacia do interesse público se faz presente, a indisponibilidade do interesse público se faz presente, né? E essa é a razão de que, de forma comumente, a gente coloca para os nossos alunos: ninguém paga tributo porque quer. A gente paga tributo de forma compulsória porque somos forçados, somos obrigados, correto? E nessa perspectiva, gente, a gente fez essa divisão aí dos ramos do direito público e do direito privado, esse recorte para tentar reavivar os estudos de vocês nesses aspectos. Agora a gente entra na questão das receitas, né? Das receitas tributárias, que são as receitas tributárias de um modo geral. A atividade financeira do Estado se dá por meio de arrecadação dessas receitas. O Estado existe para quê? Qual a finalidade do Estado? Para a consecução do bem comum. Para atingir esse mistério de promover o bem comum, o Estado, o ente público, precisa obter recursos financeiros, né? O que faz basicamente de duas formas. Uma, né, é a famosa classificação pelos financistas das receitas públicas. E essa forma de arrecadação o Estado obtém de duas maneiras, né? Ele tem receitas, como aparece para vocês aí, as receitas originárias. Quando se trata de receitas originárias, o Estado se dispõe, né? se despe das tradicionais vantagens que ele tem do regime jurídico de direito público que nós falamos agora há pouco, né? Ou seja, daquela supremacia sobre o interesse particular, quando ele quer arrecadar de forma originária, né? E de maneira semelhante a um particular, obtém essas receitas patrimoniais ou empresariais, né? A título de exemplo, vamos tomar aqui, vamos citar um contrato de aluguel em que o locatário é o particular e o locador é o Estado. O particular se obriga a pagar o aluguel porque manifesta a sua vontade ao assinar o termo de contrato, ao assinar aquele contrato. Não haverá ali manifestação de qualquer parcela de poder de império do Estado. Ou seja, o ente público, o Estado, quando pratica esses contratos, eles estão numa relação de igualdade. Tem lá um imóvel, né, da prefeitura, o imóvel do Estado, o imóvel da União, quer alugar para um particular, não vai ter aquela supremacia. Eles vão estar nivelados de forma horizontalmente, né? Ou seja, isso é uma forma originária do Estado obter as suas receitas também. Ao contrário, diferentemente das receitas derivadas, né? O que o Estado faz? O Estado age como tal, no alto de sua imponência, utiliza-se de suas prerrogativas de direito, né? Ou seja, arrecada os seus tributos. Essas receitas derivadas originam-se de quê? Do patrimônio do particular, ou seja, do imposto, do tributo que o contribuinte paga. Ou seja, então é necessário, quando a gente fala que o Estado, para satisfazer as suas necessidades, ele sobrevive dessas receitas, que fique claro essa classificação doutrinária desses dois tipos de receitas, né? Das receitas originárias, que são aquelas receitas predominantemente de direito privado,
ou seja, o Estado explora seu próprio patrimônio. Citei como exemplo a questão do Estado, da Prefeitura alugar um imóvel, né? E das receitas derivadas, que originam-se do patrimônio particular, que aí o Estado está na sua posição de direito público, correto? E que tem como característica na arrecadação dessas receitas derivadas, o Estado usa o seu poder de império e obriga o particular a contribuir. Como, por exemplo, nós temos os tributos, as multas de um modo geral e as reparações de um modo geral. Atualmente é bom a gente abordar que tem discutido muito a concepção do Estado mínimo, ou seja, que o Estado não tem que praticar essas atividades concorrencial com o setor privado, que o Estado tem que buscar as suas receitas de formas derivadas, aumentando a carga tributária, cobrando mais tributo, e com isso pregando a desestatização, a privatização, de certa forma, né? Muito embora, gente, a nossa Constituição Federal, lá no artigo 173, ela ressalta, né, a excepcionalidade da exploração de atividade econômica por parte do Estado. E essa exploração de atividade econômica se dá por previsão constitucional. Lá no artigo 173 fala que, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida, né, quando necessários a imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, tudo conforme definidos em lei. Nós temos no Estado brasileiro diversas empresas, os Correios, por exemplo, fala-se muito em privatização, né? E é necessário esse enfoque porque a gente está fazendo essa abordagem de como que o Estado arrecada as suas receitas, e eu citei aqui as duas formas, de forma originária e de forma derivada, né? Pois bem, e nessa perspectiva, só para a gente estar partindo aqui para os momentos finais, né? Se a gente pegar o tributo na sua concepção da palavra, né, e dentro dos aspectos do que seja o tributo, nunca a gente pode perder de vista os dois elementos essenciais quando a gente se trata do tributo. Nessa abordagem inicial eu queria fazer isso, que será tema dos nossos próximos encontros, dentre eles a questão da capacidade tributária, né? Que sempre é levada em conta, sempre que possível, né? A capacidade econômica do contribuinte. Eu gostaria de ressaltar aqui que a Constituição atual, o princípio, vincula apenas a instituição de impostos, o que conforme será explicado no momento oportuno, né? Mas sempre tem que ter essa observância no texto da lei com relação à capacidade econômica de quem contribui, do contribuinte, correto? E vai existir, no momento oportuno, iremos estudar algumas excepcionalidades, mas sempre que se tratar de tributo, o caminho mais recomendado é a lei, né? Não por medida provisória, não por decreto. É muito comum no nosso cotidiano a gente ver certas aberrações por aí, né? Determinado município editou por decreto, tentou resolver uma situação de taxas de limpeza urbana, né? Sempre o caminho mais recomendável qual é? O caminho da lei. Haja vista o princípio da legalidade, que será objeto de estudos na nossa próxima aula, correto? Para finalizar, nós vimos o que é a tributação na história e sua perspectiva política. Nós fizemos essa abordagem que a gente não pode passar desapercebida a questão da tributação, longe das perspectivas econômicas, da perspectiva social de onde nós estamos inseridos, né? O fenômeno tributário, enquanto fenomenologia da incidência tributária, é sempre originário de lei, correto? É um caminho da legalidade, o princípio da legalidade. Nós vimos o posicionamento do direito tributário no corpo do direito público, de um modo geral, né? Obedecendo às regras do direito público de um modo geral.
E por último, nós fizemos um recorte sobre as atividades financeiras do Estado, nas duas formas de receitas, né, públicas, que são as receitas originárias e as receitas derivadas, né, que o Estado arrecada para fazer frente às necessidades coletivas, às necessidades sociais. A gente vai finalizando por aqui e no nosso próximo encontro a gente tratará dos princípios do direito tributário. Muito obrigado.